A paz do Senhor, mulheres, vou nem falar igreja, mulheres lindas, maravilhosas. Quem está feliz com Jesus aqui hoje? Amém, porque se você falasse que está triste, eu ia falar para você que você vai atrair essa tristeza mais ainda, amém? Tem mulher feliz aqui hoje com Jesus? Amém, gente, graça e paz a todas, que prazer estar aqui com todas vocês. Esse encontro que a gente tem mensal aqui, que é toda a terceira sexta-feira do mês, é algo tão precioso que quem não vem perde, não é? Amém? Hoje eu estou muito feliz que eu estou recebendo algumas amigas aqui, a pastora Marcelina e as meninas aqui da sua igreja, aqui é a casa de vocês, amém? Sente-se à vontade. É ali da igreja do pastor Marcos, que é um amigão nosso, Casa do Oleiro, e é um prazer nosso, Sarando Mulheres, aqui hoje receber vocês. Amém, gente? Eu quero falar hoje para vocês que hoje é uma noite profética, tá bom? Então, vamos aproveitar. Gente, a gente está livre das máscaras, gente. Vocês estão, olha, Jesus ama tanto as mulheres. Repara, quem é que está sendo privilegiada em fazer o primeiro culto sem máscara? Somos nós, gente. Ontem o grupo das mulheres aqui da igreja bombou. Sem máscara. Hoje eu exagerei na maquiagem. Dá para ver daí? Eu tô cheia de brilho. Então, não pense que eu estou indo para o carnaval, não, porque eu estava muito ansiosa. Então, eu falei, hoje eu vou exagerar na maquiagem. Amém, gente? Então, olha para essa irmã do seu lado e fala assim para ela, aqui, dar glória e aleluia é de graça, amém? Isso. É de graça, gente. Hoje eu quero falar sobre um tema. Você já pode abrir sua Bíblia aí? Fica no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Hoje o tema da minha mensagem é quando o problema é maior do que eu, mas não é maior que o seu Deus. O seu problema, eu não sei qual é, ele pode ser bem maior que você, mas bem, mas ele não é maior que o seu Deus. Amém? Ô, Marvin, tá aqui, ó. Todas acharam aí? Quem achou, fala amém. Gente, graça e paz, eu sei que está cheia de mulheres aí no YouTube, acompanhando o nosso culto. Recebi várias mensagens, falando, bispo, eu não vou poder estar, mas eu estarei online aí. Um beijo no coração de vocês, e vocês fazem falta aqui. Vocês estão, tanta mulher linda sem máscara aqui. A próxima eu espero vocês. Todas acharam? Então vamos lá, o texto vai dizer assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu creio, Senhor, nesse milagre. Obrigada, Espírito Santo. Aqui está a tua palavra, Senhor, fala conosco. Trabalha sobre a nossa vida, Senhor, de uma forma especial aqui hoje, nessa noite. Que o teu nome seja glorificado.
porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor. A Tua palavra ela é poderosa, então quebra, Senhor, cadeias nessa noite. Rasgue os céus, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos? O texto que lemos conta-nos a história de uma mulher. A Bíblia não menciona o seu nome, mas a Bíblia vai nos dizer que ela era uma mulher viúva, pois o seu marido havia morrido. Essa mulher não tinha mais o sacerdote da casa, essa mulher não tinha mais o provedor da casa. O pai de família já havia morrido, e agora essa mulher é viúva. E eu pensei comigo assim, se já é difícil ser viúva no século 21, você imagina comigo milênios de anos atrás. Isso que eu estou falando é antes de Cristo. Você imagina comigo, você que conhece uma viúva, eu conheço porque minha mãe ficou viúva jovem, e eu sei como que é difícil para uma mulher viúva. E eu imagino aquela mulher naquele tempo, porque naquele tempo não tinha a pensão do marido, a mulher não tinha porta aberta no mercado de trabalho, a mulher não tinha Bolsa Família, a mulher não tinha o Vale Gás que tem hoje, eu nem sei quantos vale tem. Essa mulher não tinha nada, ela estava sem recursos, a Bíblia vai dizer. E agora, para piorar, essa mulher estava diante de um problema maior do que ela. E qual era o problema? O credor, que hoje é conhecido como os agiotas, para que todas entendam. E essa dívida que essa mulher estava nesse momento, ela não tinha recurso para pagar. E o aviso que chegou lá na casa dela é o seguinte: se você não pagar essa dívida, os seus filhos vão ser levados como escravos. Eu imagino o desespero daquela mulher. E logo, não precisa ser muito inteligente para entender que essa mulher estava enfrentando um problema que era bem maior que ela. O seu marido já estava morto. Ela já estava sozinha, viúva. E agora ela estava em uma situação à beira de perder os seus filhos. Mas sabe o que é impressionante? Que me chamou a atenção na história dessa mulher, e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a postura que essa mulher teve diante a um problema. A postura que ela vai ter diante de uma situação que é bem maior que ela. Quando ela percebe que esse problema saiu do controle dela, é maior do que ela, a Bíblia vai nos dizer que essa mulher imediatamente ela vai recorrer ao profeta. Tá dando um eco aqui meu microfone, gente. A Bíblia vai dizer que ela vai recorrer ao profeta. Para que todas entendam, naquele tempo, os profetas, eles eram a representação do próprio Deus na terra. Então, os profetas, eles eram usados como uma ponte entre o povo e Deus. Então, os profetas, eles se manifestavam através do que Jesus, Deus, mandava. Eles eram a boca de Deus aqui na terra. Eles falavam o que queria falar e se manifestava da forma que Deus queria que ele se manifestasse. Então, aquela mulher, ela corre até o profeta, e eu imagino aquela mulher dizendo, desesperada a ele, preocupada: o meu marido, que era o teu servo, morreu. E ele era um homem temente a Deus. Ainda ela completa, era temente a Deus. Mas agora tem um credor lá na minha porta, e ele está querendo levar os meus filhos como escravo, e eu preciso de ajuda. Literalmente, gente, essa mulher, ela não tem o que fazer, mas ela tem a quem recorrer. Muitas vezes você não vai ter o que fazer, a situação saiu do seu controle, mas você tem a quem recorrer. A situação é difícil, bispa, mas você tem a quem recorrer. E quando eu olho para a Bíblia,
O que é mais lindo é que eu vejo grandes homens e mulheres de Deus tendo a mesma atitude que essa mulher. Maria, uma mulher cheia de sabedoria, ela vai recorrer a Jesus quando acabou o vinho, lá naquela festa de casamento em Canaã. Jó, no seu pior momento de vida, ele vai recorrer a Deus. A mulher sunamita, ela está com seu filho morto em seus braços, e a Bíblia vai dizer que ela vai até o homem de Deus. O próprio Jesus, ele recorre ao Pai quando ele está no Calvário. E eu e você, temos recorrido a quem? É essa a pergunta que eu quero fazer nessa noite. A quem você tem recorrido? Você sabe qual é o nosso maior problema? Meu e seu, de todas as mulheres. Porque eu sempre brinco, mulher só muda de endereço. Buscar muitas vezes conselhos no endereço errado. Buscar conselhos com pessoas erradas. Sabe o que eu aprendi? Que tudo aquilo que você ouve, você toma como direção na sua vida. Então tome cuidado com quem você acha que é confiável. Você acha, mas não é. Muitas vezes você acha que aquela pessoa é confiável, mas não é. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é que você não possa compartilhar dores. Você deve compartilhar. A própria Bíblia vai dizer que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. É impossível uma mão bater palma sozinha. A gente precisa um dos outros. Provérbios 18:1 vai dizer: quem procura se isolar, busca interesses egoístas e rejeita os bons conselhos. Eu estou falando bons conselhos, não estou falando qualquer conselho. Porque qualquer conselho todo mundo pode te dar. Você está numa crise no seu casamento, você vai se aconselhar com aquela vizinha sua lá, fala, pede o divórcio. Não acredito que você está passando isso com esse marido folgado. Você está pedindo conselho a quem? Será que você está batendo na porta certa? Aquela mulher, ela reconhece. É lindo ver isso. E quando eu falo bons conselhos, gente, os bons conselhos, sabe qual que é? Não é ouvir o que você quer, é ouvir o que você precisa. Sabe quem é a sua amiga? Aquela que vai falar uma verdade para você. Aquela amiga que você vai se aconselhar sobre a crise do seu casamento e você vai ter que falar muitas vezes. Mas será que você está sendo uma mulher virtuosa? Eu acho que você não está sendo. Você está falando demais. Fala na hora errada. Rixosa. Isso é os bons conselhos. E a pergunta é, por que essa mulher busca ajuda no profeta? Por que ela busca ajuda no profeta? Gente, me ajuda aqui. Porque ela reconhece que aquilo que não está nas suas mãos, só pode estar nas mãos de Deus. Tudo aquilo que pede o controle na sua vida, gente, só pode estar no controle de Deus. Aí você pode me perguntar assim, bispa, me prova que essa mulher reconhece que Deus está no controle. Eu te provo, sabe por quê? Essa mulher não murmura. Nós somos expertos em murmurar. Murmura ou não murmura? Tem mulher aqui que não murmura? Se você não murmura, você vai para o céu, querida. Tem mulher aqui que murmura ou não murmura? Aquela mulher, ela não murmura. Aquela mulher está diante de um maior problema. Ela perdeu seu marido, estavam querendo levar os seus filhos como escravo e ela não murmura. A primeira crise que bate lá na sua casa, você murmura da casa, você murmura dos filhos, você murmura do casamento, você murmura do trabalho, você murmura de tudo. A gente murmura, gente. A gente acorda de mau humor e fala, ai que saco, eu tenho que fazer comida hoje, estou cansada. Eu queria tanto ir para o shopping passear hoje. A gente murmura de tudo. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. É ou não é? A gente murmura, gente, demais. E sabe o que eu entendi? Que no meio dos problemas da vida, porque a vida cristã, gente, ela não é um parque de diversão. Tanto que Jesus vai nos ensinar. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele diz, descansa, você só vai curtir. Tem de bom ânimo. No problema, você vai ser o quê? Uma mulher otimista ou uma mulher pessimista? A crise chega.
E sabe o que é o interessante da crise? Ela não manda recado. E quando chegar a crise, você vai ser o quê? Uma adoradora ou uma murmuradora? Quem que eu e você estamos sendo? Sabe o que eu aprendi? Eu quero compartilhar com vocês hoje. Que na vida existe só 2 tipos de pessoas. 2. Aqui hoje só tem 2 tipos de mulheres. E hoje você vai ter que decidir. Que tipo de mulher você quer ser? A primeiro tipo de mulher que você quer ser, qual é? Você quer ser aquela mulher que espera alguma coisa acontecer? Ou você quer ser uma mulher que provoca as coisas acontecer? Você espera ou você provoca? Hoje, nessa noite, 18 de março de 2022, eu vim falar com mulheres que vão provocar milagres. Quem aqui não tem um milagre para provocar? Você vai esperar ou você vai provocar ele? Você vai sentar lá no comodismo da sua casa ou você vai colocar os seus joelhos no chão e vai provocar um milagre dentro da sua casa? Eu não sei qual tipo de pessoa que você é. Se é aquelas que esperam alguma coisa acontecer ou aquelas que provocam. Você decide. Você vai decidir. Então olha para essa mulher do seu lado aí, mas faz com uma cara de profetiza mesmo para ela e fala assim: eu decido provocar. E você decide ser o quê? Eu decidi provocar os milagres na minha vida. Eu decido provocar os milagres que eu preciso. A gente não pode sentar e esperar um milagre. Deus não vai bater lá na sua porta. Então, filho, seu milagre. Não. Você tem que provocar ele. Aquela mulher recebeu um milagre, sabe por quê? Porque ela foi até o profeta, ela provocou o milagre dela. Aquela mulher estava diante de uma situação que ela estava viúva, sozinha, sem condições financeiras alguma. Emocionalmente, gente, aquela mulher não tinha ninguém. A Bíblia não me mostra uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa. Ela se sentia só. O seu marido não estava mais presente. A figura do socorro. Agora eu vou falar com as mulheres aqui. Os homens que estão trabalhando aí me escutam. A figura de um homem. Eu estou falando de um homem. Estou falando de um homem banana, um homem. Ele é a representação de um refrigério na vida da mulher. Um homem de Deus, ele é a força da mulher. Essa mulher não tem mais isso. Ela não tem mais o socorro ou a ajuda dentro da sua casa. Ele morreu. Mas sabe o que eu vejo hoje? Muitas mulheres, muitas, que até têm uma figura de um socorro dentro de casa, mas se sentem só. Só. E sabe o que eu aprendi? Que a maior solidão, não é de estado física. Eu quero que você anote isso aí, depois você posta lá. A pior solidão não é a de casa vazia. A pior solidão é a de casa cheia. Essa é a pior solidão da vida. Não existe solidão pior que essa. Essa mulher havia sepultado o seu marido. Ela estava sozinha, mas hoje existem mulheres viúvas de maridos vivos. Mulheres que sonham sozinha, planejam um futuro sozinha. Eu vejo até mulheres viajando sozinha, indo jantar sozinha. Tem um marido em casa, mas é uma coisa de nada. Depois nós temos que falar isso para os homens. Ela é sozinha. Não tem ajuda. Gente, tem marido que não dá 10 reais para a mulher comprar um batom. Tem mulher que não tem o refrigério de um homem, um porto seguro do seu lado. Ela tem um marido, mas ela é viúva, entre aspas. Mas hoje eu vim falar com essas mulheres. Mulheres que estão com os problemas maiores do que você. Esse problema que está aqui, ó, bem maior que você. Lidando com um problema maior do que você. Essa mulher aqui, gente, ela olha para dentro da casa dela, ela só vê os filhos, ela não tem mais nada. E ainda ela está correndo o risco de perdê-lo. O que se faz numa situação dessa? Chora. Se desespera.
se descabela, se apavora, o que você faz? Porque os grandes problemas, eles vão evidenciar na sua vida, sabe o quê? Pequenez. Muitas vezes nós estamos num problema grande e nós se sentimos assim, ó. É ou não é? Chega uma situação na sua vida e você fala, eu não vou conseguir. Você se sente assim, ó. Os problemas, gente, os maiores problemas que chegam na nossa vida, no nosso dia a dia, ela traz uma sensação de impotência, é ou não é? É como se o problema apontasse assim para você, assim, ó, bem desse jeito, e diz, você não vai conseguir, você não é capaz, você não vai suportar. Esse divórcio que você está passando, você não vai conseguir suportar ele. Essa crise financeira, você não vai conseguir vencer elas. Você não vai conseguir, desiste. Você se sente assim, ó, pequena, incapaz. Você não acredita mais muitas vezes. Mas sabe o que eu entendi? Que o maior cenário para se viver milagre é dentro de um grande problema. O maior cenário que Deus vai preparar para você viver o seu milagre vai ser dentro de um problema que você não vai acreditar que você vai suportar, que você vai vencer eles. Não existe milagre sem crise, sem dificuldade. Não existe. Você não vai alcançar um milagre se você não passar pela prova. Como que pode ser milagre se você não passa pela prova? Não existe. Quanto maior for o seu problema, maior vai ser o seu milagre. Se apega nessa palavra. Não existe milagre sem problema. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o mar vermelho era maior que Moisés. Era maior que ele. O gigante era maior que Davi. As muralhas eram maior que Josué. Os leões eram maiores que Daniel. Aquela fornalha era maior que Sadraque, Mesaque e Abednego. Era bem maior que eles. A tempestade era maior que os discípulos. A esterilidade era maior que Ana, era maior que Sara. O dilúvio era maior do que para Noé, gente. Então não vai existir milagre sem que haja problema, sem que haja dificuldade. Mas eu esqueci de dizer algo para vocês, sabe o que é? Você pode ter o problema maior que você tem. Não sei qual é, mas ele não é maior que o teu Deus. É essa palavra que eu vim dizer hoje nessa noite. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas ele não é maior que o seu Deus. Ele não é maior, então suporte ele, vence ele, porque um milagre vai chegar na sua vida. Você só precisa provocar eles. Você precisa provocar. Eu não sei para quem que é essa palavra. Eu confesso a vocês que eu ia ministrar uma mensagem, mas no meio da semana o Senhor mudou tudo. O Senhor mudou tudo. Eu não sei a forma que vocês entraram aqui. Eu não sei quem é os opositores da sua vida. Talvez tem mulheres aqui hoje que estão sendo ameaçadas, afrontadas. Mulheres que estão sendo perseguidas. Mulheres que estão sendo apontadas. Eu não sei a forma que você entrou aqui hoje, mas fica tranquila, porque, sabe por quê? Você precisa descansar e você precisa provocar esse milagre. Você pode não ter o que fazer, porque muitas vezes a gente não vai ter o que fazer. Mas eu vim te lembrar, sabe o quê? Que você tem uma porta para bater. Você pode não ter amiga, você pode não ter marido, você pode não ter mãe, você pode não ter pai. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Ele não falou talvez, ele falou nunca. Nunca. As portas podem ser fechadas para você, mas tem uma porta aberta. Uma porta que vai estar sempre aberta, sabe por quê? As portas do céu, elas permanecem abertas. Não existe oração que não chega ao nosso Deus. Não existe oração que fica parada aqui nesse teto dessa igreja, não. Não existe oração que fica aqui, ó, preso. Deus, ele recebe o nosso clamor. Por isso que Mateus 7,7 vai dizer:
peçam e lhes serão dado, busque e encontrarão, e a portas que lhes será aberta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então o que essa mulher nos ensina? O que ela nos ensina? Não se desespera. Não se desespera. Você precisa alamar o seu milagre. Você precisa provocar esse milagre. E eu estou profetizando hoje aqui nessa noite equilíbrio emocional sobre você. Equilíbrio emocional sobre você. Porque vai chegar crises aí talvez para você, porque muitas vezes o Senhor vai entregar o seu milagre, mas antes de entregar o seu milagre, Ele vai preparar uma prova, sabe por quê? Para ver se você vai alcançar e suportar elas. O Senhor não vai entregar uma prova para você, que você não esteja capaz o suficiente para enfrentar elas. Eu declaro destreza sobre a sua vida, sabe por quê? Vai chegar uma tristeza lá na sua vida. Sabe quando você sofre aquela frustração? Aquela decepção? Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer: nossa, ela está passando por essa luta, mas ela está assim? Ela está passando por um luto e ela está assim? Eu não acredito que ela está assim. Você vai dizer: eu estou passando por uma luta, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Essa mulher está passando por um luto. Os filhos dela estão sendo ameaçados de ser levados como escravo. E ela diz: estou, mas o meu Deus está comigo. O Deus dela, o nosso Deus está conosco, gente. Ele não vai te abandonar. Se o diabo está pensando que vai encontrar uma desequilibrada lá em casa, desesperada, uma louca, você vai mostrar o contrário para ele. Você vai mostrar que ali tem uma mulher de oração, uma mulher que tem fé, uma mulher que acredita no milagre, uma mulher que vai dobrar os seus joelhos, vai colocar a sua boca no pó e vai orar ao Senhor, porque ela acredita no seu milagre. Ele pode ser maior que você. Ele pode ser. E muitas vezes ele vai ser. Mas ele não é maior que o seu Deus. O que para você é grande, para Deus não é nada. Ele pode ser grande para você, mas para Deus não. Então você pensa na raiva que o diabo tem, gente. Porque o que o diabo mais quer, sabe o que é? Desequilibrar as nossas emoções. Ele quer deixar você cabisbaixa, triste. Coloca um sentimento de desespero dentro da gente muitas vezes. Ele aponta: você não vai conseguir. Ele aponta: você não tem emoção suficiente. Mas hoje, na Sarando Nações, ele vai encontrar mulheres que estão rendidas ao altar do Senhor. É isso que ele fica furioso. Hoje, mais de 300 mulheres aqui, ou estamos beirando isso. Mulheres que estão rendidas ao Senhor. Você está passando por uma crise, mas você vai dizer para o diabo hoje, sabe o quê? O meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo, pode vir aqui, ó. O meu Deus está comigo. Ele está passando comigo pela prova. E sabe o que eu lembrei, gente? Porque talvez você vai olhar para mim assim hoje e vai dizer: Bispa, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Porque muitas vezes nós vemos mulheres com batom, uma maquiagem, mas por dentro ela está destruída. Aqui é só aparência. Aqui só Deus conhece. A gente maqueia muitas vezes uma personagem, mas por dentro a gente está totalmente destruída. Totalmente destruída. Mas sabe o que eu lembrei de Daniel? A Bíblia vai dizer que ele entra num propósito de oração. E o Daniel continua orando por anos. Anos a Daniel vai orando. E nada da oração ser ouvida. Nada da oração ser ouvida. Passou anos. Mas certa vez o anjo apareceu a ele e ele diz: Daniel, desde o primeiro dia, desde quando? Que você colocou o seu coração em oração e me buscar,
a resposta já veio à sua direção. Ele teve guerra, muitas guerras, mas a Bíblia vai dizer que desde o início, não é no último, na última oração de Daniel, desde o início que o Senhor levanta do trono e ouve o seu clamor. Então não se desespera. Você pode me dizer, bispo, mas está demorando. Espera. Mas Deus não tem ouvido o meu clamor. Espera, sabe por quê? Porque o Senhor tem ouvido o seu clamor. Talvez você pode olhar aqui hoje para mim e dizer, bispa, Deus não está se lembrando de mim mais. Eu estou há anos buscando pelo meu milagre. Você acha mesmo que Deus se esqueceu de você? Deus, Ele não se esqueceu. Ele ainda está colhendo as suas lágrimas. O Senhor tem contemplado o seu levantar e o seu deitar. Ele tem colhido as suas lágrimas. Ele tem visto as suas rendições ao pé do Senhor. Ele tem visto aquela mulher resiliente que você tem sido. Essa mulher que perseverante. Ele tem colhido as suas lágrimas. Aquela mulher, gente, estava enfrentando uma crise que ela não poderia pagar. Você pode estar enfrentando hoje uma fase de adversidade, de problema, de crise. Mas eu vim te dizer que essa fase não define a sua história. Essa crise que você está vivendo no seu casamento não define a sua história. Essa dificuldade que você está passando com seus filhos não define a sua história. Talvez você entrou aqui hoje e está com uma crise financeira como essa mulher. Mas essa fase não define quem você é em Deus. Você tem uma história diante de Deus. Você tem plantado no altar de Deus. Você tem andado com Deus. Você tem sementes no altar do Senhor. Você acha que qualquer pessoa, qualquer crise pode apagar ali, a história que Deus tem a seu respeito? Não. É só uma fase. E essa fase vai passar. Não existe tempestade para a vida inteira, gente. Não existe. Toda crise tem um tempo determinado para acabar. Toda crise. Toda. Porque a Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela começa com perdas na sua vida, mas a sua história não termina assim. Nós vamos ver aqui no versículo 5 que vai dizer, o profeta chega a ela e diz assim, o que você tem em casa? Ela responde, tua serva não tem nada, Senhor, além de uma vasilha de azeite. Para ela, uma vasilha de azeite era pouco. Era pouquíssimo, mas para Deus era o suficiente para fazer um milagre na vida dela. Talvez você tenha algo lá na sua casa e você vai falar, impossível, mas para Deus é possível. Deus costuma abençoar naquilo que temos, presta atenção. Não é o que a sua irmã tem, é o que você tem. Thomas, um teólogo, vai dizer que a felicidade não depende daquilo que nos falta. Não depende disso. Moisés, ele tinha um cajado e ele abriu o mar vermelho. O cajado era grande ou pequeno para o mar vermelho? Mas abriu o mar vermelho? Deus usou o que ele tinha. Não era o que o vizinho tinha. Davi tinha uma fenda e ele matou quem? Golias, ele usou o que ele tinha. Deus fez um milagre no que ele tinha. Ele não teve que pedir emprestado. Pedro tinha uma rede e ele houve ali uma pesca milagrosa. Deus usou o que ele tinha. Muitas vezes você vai olhar e não vai acreditar, não vai ter fé o suficiente. Mas sabe o que eu entendi? Que com Deus o pouco é muito. Você olha e vai dizer, é pouco. Mas para Deus é muito? E o que o profeta vai dizer para ela? Pede o que emprestado? Vasos. O profeta, ele manda ela comprar ou pedir emprestado? Emprestado. E por que ele manda pedir emprestado? Quem sabe? Ele mandou pedir emprestado porque se ela não tem dinheiro, ela não pode comprar.
Então fica aqui um recadinho para as mulheres. Se você não tem dinheiro, por que você está gastando o que você não tem? Ele falou, pede emprestado. Ele não falou compra. Quem está endividado não pode comprar. É ou não é? Tem mulher cheia de dívida, devendo a agiota, devendo a lojinha da esquina, devendo a cantina da igreja, e está comprando. Ele manda pedir emprestado. E essa mulher obedece, viu? Ela não vai consumir lá no Shopee, no Shein. Quem gosta do Shopee aqui, gente? Os profetas mandam ela pedir emprestado. E detalhe, devolva, viu, quando você pegar emprestado. E o profeta aqui vai dizer, você vai pedir emprestado para os seus vizinhos. Para quem? Vizinhos, sabe o que representa? Relacionamentos. Sabe aquilo que a gente chama de conexões? Network? Conexões. Sabe o que eu entendi ali? Aquela mulher, ela tinha boa vizinhança. Ela não era aquela mulher metida, ou aquela crentona que fala assim, essa aqui é piriguete, essa aqui eu não falo com ela. Essa mulher aqui, chata, 10 horas da noite ela está lavando roupa. Não, ela tinha uma boa vizinhança, gente. Ela tinha bom relacionamento. Relacionamento hoje na vida é tudo, você sabia? Senta aqui na igreja e não fala nem a paz do Senhor para a irmã. Senta do lado da irmã e fica assim, ó. Ela tinha relacionamento. Ela não era uma mulher bicuda, chata, rixosa. Já pensou se ela fosse uma mulher chata? Será que ela teria vasilhas emprestadas? Você emprestaria uma vasilha para uma mulher chata, sua vizinha lá, aquela que fica te olhando com o olho torto? Não, mas ela tinha bom relacionamento. E você? Como que está o seu relacionamento lá com a sua vizinhança? Tá bom? Tá bom ou não tá? E deixa eu dizer algo aqui para vocês. Vocês sabiam que relacionamento requer investimento? É me dar e eu dou. Requer investimento, requer atenção, requer carinho, requer uma ligação, requer uma mensagem. É ou não é? Aquela mulher, ela tinha relacionamento. Sabe por que muitas mulheres sofrem hoje? Porque ela foi desleal uma amiga. Falou demais, futricou demais, fez contenda entre uma mulher e outra, fala na hora errada, fofoqueira, plantoniza da vida alheia. Aí depois ela vê, não tenho ninguém. Quem quer ser sua amiga? Ninguém. Aí você vai lá pedir vasilha emprestada, você acha que você vai ter vasilha emprestada? Você não vai ter vasilha emprestada. Essa mulher nos ensina que ela tinha bom relacionamento com seus vizinhos. Por isso que ela conseguiu aquelas vasilhas emprestadas. E o profeta vai dizer a ela, peça, mas peça muitas. É poucas ou muitas? Sabe por que o profeta pediu para ela pedir muitas? Porque para Deus nunca vai ter limite quando o assunto é te abençoar. Quando o Senhor entregar o seu milagre, não vai ser pouco, vai ser muito. Quando Deus for entregar o seu milagre, não vai ser para ficar aqui, é para transbordar o seu milagre. Quando chegar o seu milagre, Deus vai te surpreender. Você vai dizer, eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na minha vida. Muitas vezes eu me senti assim, ó. Já passamos muitas dificuldades. Às vezes você me olha, eu estou aqui, mas você não sabe o meu processo. O que eu tive que vencer, o que eu tive que enfrentar, o que eu tive que chorar para chegar até aqui. Porque Deus, quando Ele faz, Ele surpreende. Ele não faz pequeno, Ele faz grande. Se o seu problema é aqui, Deus faz lá. É assim que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Por que o profeta manda pedir muitas? Por quê? Porque o profeta está dizendo a ela, você não vai viver mais de conta-gotas, você vai transbordar, você vai ter de sobra, você vai ter para emprestar, você vai ter para pagar suas dívidas, vai ter de sobra.
Se prepara para viver um milagre na sua vida. Se prepara para viver um milagre nos seus negócios. Se prepara para ver um milagre no teu ministério, na tua casa, no teu casamento. Deus vai transbordar. Eu não sei para quem essa palavra hoje. Eu posso estar pregando para uma mulher, mas se você crer, você já recebe isso. Deus, Ele vai transbordar o seu milagre. Chegou essa hora, 2022, é um ano de você viver o seu milagre. O tempo de humilhação acabou. O tempo da vergonha acabou. O tempo da escassez acabou. E o profeta vai dizer para ela: pega os vasos, vai para sua casa e fecha a porta. O que ele diz? Por que fecha a porta? Boa, princesa. Olha que coisa linda aí. Nem tudo que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas precisam ver. Nem tudo deve ser compartilhado. Nem tudo deve ser compartilhado. É a porta fechada. É a boca fechada. Eles não precisavam ver o resultado daquelas vasilhas sendo transbordadas. Eles vão ver depois de pronto. O que Deus vai fazer na sua vida muitas vezes, sabe como vai ser? Você, o seu marido e seus filhos, mais ninguém. Vocês estão entendendo? Não é para você chamar a amiga, a sogra, a vizinha, o cachorro, a irmã da igreja, a pastora. É você, seu marido e seus filhos. Não é mais ninguém. O profeta vai dizer: feche a porta. Deixa que eles vão ver o resultado. Aqueles que te apontaram vão ver o resultado. Todos vão ver o resultado. Todos vão ver. É fechar a porta da intimidade. Muitas vezes você vai ter que fechar a porta do seu coração. É várias portas que tem que se fechar. Se você tiver dúvida em qual porta você fechar, você vai pegar o livro do bispo lá, fecha a porta, e você vai ficar, expert, fecha a porta. É ou não é? Fecha a porta. Muitas vezes vai ser de porta fechada. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga para mim mais uma. E ele diz: se acabaram. Então o azeite parou de correr. Por que o azeite parou de correr? Porque o vaso acabou. O vaso acaba, mas o azeite não acaba na sua vida. Pode acabar o vaso, mas o azeite não. Sabe por quê? A fonte é inesgotável. Aquilo que Deus tem para você não vai acabar aqui. Aquilo que Deus tem para você é inesgotável. Eu quero terminar aqui. Eu vou chegando aqui ao fim. O versículo 7 vai dizer: e ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e paga suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Sabe o que eu aprendi aqui com essa mulher? Gratidão. Quando aqueles vasos ali é transbordado, a Bíblia não fala quantos vasos, mas eu acredito que eram muitos vasos. Sabe por quê? Para ela poder pagar a dívida, que devia ser cara, porque queriam levar os 2 filhos dela, e ainda sobrar, ela devia dever muito. Ela, o marido, que eu não sei quem foi, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala isso pra gente. Mas ela teve gratidão, sabe por quê? Ela poderia transbordar ali, ela viveu o milagre dela, mas a Bíblia diz que ela volta. Muitas vezes, você vai ter que voltar lá naquela pessoa que te ajudou um dia e falar obrigada. Um dia você vai ter que voltar lá naquela amiga que um dia te deu suporte quando você precisava, vai falar obrigada. O Senhor fez isso na minha vida. Aquela mulher entendeu a palavra gratidão. Ela não precisava voltar, mas ela voltou. E ela vai contar tudo a Ele. O Senhor faz um milagre na sua vida e você nem lembra de Deus. Você coloca Deus no bolso aqui, Você esquece Deus. Deus restaurou seu casamento, você nem quer saber de Deus. Nem para a igreja vem quando quer.
Vem tomar Santa Ceia aqui. Aí você esquece, não tem nem gratidão. Ela volta e conta o milagre da multiplicação. Ela conta tudo do que aconteceu. Que os vasos se multiplicavam. E o azeite só parou quando as vasilhas acabaram. E agora ele vai dar um conselho a ela. Vá, vende, paga a sua dívida. Não é para você fingir que deve, paga a dívida. Crente paga a dívida. Paga a sua dívida. E sabe o que é mais lindo aqui? Que o Senhor falou ao meu coração. Que Ele vai dizer assim. Versículo aqui. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Não é somente ela. É ela e os seus filhos. Ela e os seus filhos. A bênção que Deus vai entregar nas suas mãos não vai alcançar só você, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os seus familiares. O seu filho vai viver daquilo que o Senhor tem para você. O milagre que Deus vai entregar na sua vida, o seu filho vai alcançar eles também. Você e seus filhos. Vá, paga as suas dívidas. E o que sobrar, viva com os teus filhos. Esse milagre vai alcançar os teus filhos. Os teus filhos vão viver os milagres de Deus. Os seus filhos vão colher o que você tem plantado hoje. Os seus filhos vão viver o melhor dessa terra. Aquela mulher paga a dívida e ainda tem uma liberação sobre ela. Os seus filhos vão viver também. Esse Deus é lindo. Dá um pulo nessa cadeira aí, queridas. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado. Eu sei que tem mulheres aqui hoje que precisa viver um novo de Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei qual é essa crise que você tem passado, esse problema que você tem passado lá dentro da sua casa. Talvez você está enfrentando uma crise muito grande lá no seu trabalho, uma crise lá na sua empresa. Mas hoje nós viemos adorar, nós viemos engrandecer, nós viemos buscar um Deus que é maior do que todos eles. Eu não sei o que você precisa entregar hoje aqui no altar do Senhor. Eu não sei o que você vai entregar aqui, mas hoje o Senhor quer fazer algo novo sobre a sua vida. O Senhor quer fazer assim na sua vida, ó. Hoje aquela mulher estava aqui, mas hoje o Senhor a colocou aqui. Ela não tinha nada, mas hoje ela tinha de sobra. Hoje o Senhor libera uma palavra ao seu coração. O Senhor tem um milagre chegando aí na sua vida. 2022 é o ano de você viver os milagres. É ano de você viver o sobrenatural de Deus. O que você tem orado ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Será que você tem orado pelo seu marido? Será que você tem clamado pelos teus filhos? Talvez mulheres entrou aqui hoje clamando por uma porta de emprego. Mulheres aqui que entraram aqui hoje está passando uma crise financeira terrível. Hoje você vai correr aqui na frente e você vai provocar o seu milagre. Eu quero saber se tem mulheres aqui hoje que precisam provocar um milagre. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas eu vim te dizer, para Deus não é impossível. Para você pode ser grande, mas para Deus é pequeno. Só você que quer viver um milagre, não tenha vergonha. Corre aqui na frente, querida. Eu posso até estar aflito, mas nunca diga isso ao Senhor. Eu posso até chorar. Qual é o milagre que você precisa entregar?